Olá, sou Fábio Dantas. Eu sou o Tiago Avelino. Estamos em mais um episódio e hoje eu escolhi nascer. Será que você escolheu nascer? Você escolheu nascer, Tiago? Isso mesmo, esse assunto, inclusive, nós estamos publicando alguns trechos nas nossas redes sociais do Água Jaruanda, diante de uma reflexão profunda, efetivamente, que precisamos realizar acerca dessa escolha de estarmos aqui no nosso plano encarnatório e, consequentemente, lançarmos o nosso olhar reflexivo para se nós realmente estamos fazendo aquilo que foi proposto antes de estarmos aqui encarnados. Então, será que a vida está fazendo sentido? Será que o que você vem empreendendo, você está prestando atenção no verdadeiro propósito do seu espírito? Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui no nosso programa. Uma reflexão, obviamente, que a gente não tem o interesse, né, Fábio, de esgotar o tema, porque é um tema muito vasto e apenas um ponto de vista espiritual do Água Jaruanda acerca dessa temática. E esse livro é muito profundo, ele foi feito em parceria com a editora Planeta, selo Academia. Eu vou ler um trecho aqui. A história se passa na colônia de Alvorada, onde ocorrem as preparações dos espíritos que reencarnarão. Muitos deles são resgatados de zonas umbralinas, que são regiões de sofrimento, aprendizado no mundo espiritual, para os cuidados dos obreiros da espiritualidade. Em algumas passagens, o espírito Lúcio conta como, no início, os vícios são colocados na jornada de cada um para servir como obstáculo proposital à evolução espiritual. Segundo o autor, não adianta colocar caminhos vindouros para todos sem provação e expiação, assemelhando-se ao que está registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma que as causas das aflições possuem duas origens distintas, uma na vida presente e outra fora desta vida. Com o transcorrer da história, Lúcio discorre sobre as relações familiares, desde as escolhas realizadas antes do reencarne até o nascimento, passando por grandes aprendizados na fase intrauterina. Assim, o leitor é levado a grande emoção diante das cartas psicografadas por espíritos que não conseguiram nascer, quer seja por abortos provocados ou espontâneos, descrevendo, sob o olhar da espiritualidade, os aprendizados para os pais e para o espírito do bebê. A paternidade e a maternidade são explicadas de forma amorosa e sábia, principalmente diante das relações de filiação, não somente sanguínea, mas que nascem pelo coração e por afinidade profunda. Isso aqui. E, no final, você começou falando, Tiago, aqui, desde os princípios desse livro, afirmo que o equilíbrio entre ser e estar é tarefa dos encarnados que saibam utilizar as ferramentas já conquistadas para entender melhor o percurso do aparente labirinto existencial. Então, vamos abordar também esse ser e esse estar, que é muito profundo isso. Isso mesmo. Só o que você leu anteriormente, né, que está no fundo do livro, a apresentação já dá uma temática bem profunda aí de vários recortes. Principalmente esse ser, estar, né, que você falou agora, o último, que é também um outro recorte, desses planos de fuga. Então, eu queria direcionar um pouco sobre esses planos de fuga que muitas vezes nós empreendemos aqui na nossa vida encarnatória. A esses vícios, né, essas distrações. E o quanto é importante prestarmos atenção nas diversas distrações da matéria que a vida encarnatória vai colocando no nosso percurso para justamente distrairmos do nosso percurso espiritual. Obviamente que nós não estamos falando de santidade, nós não estamos falando de perfeição, porque não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. E aí Lúcio, ele traz esse estar, ou seja, nós estamos na vida, na experiência encarnatória, mas nós não somos, ou seja, ele nos convida a uma reflexão acerca dos apegos àquilo que nós estamos empreendendo na matéria e, consequentemente, em ato reflexo, dos planos nas rotas de fuga. Então, muitas vezes você vai empreendendo que você, para estar aqui no seu propósito espiritual, primeiramente você precisa ter muita coragem. Você precisa aplicar um ato aí de coragem para
observar as suas sombras, a sua vaidade, o seu narcisismo, esses planos de fuga latentes e que são muitas vezes campos sistêmicos, porque aqui a gente está falando de paternidade e maternidade aqui no encarne, ou seja, os laços de espíritos que chegaram antes e que vão recepcionar os novos seres. Então, o quanto isso é muito importante diante das repetições comportamentais. Então, o estar é muito importante porque dá uma fluidez, porque simplesmente você solta a carga pesada e não coloca no plano de fuga a culpa somente no plano espiritual. Ou seja, processos obsessivos, estou com esse pai, estou com essa mãe, diante de um karma muito profundo e fica focado somente no sofrimento. Que isso é um plano de fuga, porque aí você vai para a vitimização e, consequentemente, você deixa de compreender o desenrolar dessa história com a paternagem e maternagem que você está envolto, né, Fábio? Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque aí nos leva à autorresponsabilização. Porque Lúcio, ele fala bastante aí no livro, Eu Escolhi Nascer, o quanto a gente precisa puxar as rédeas e assumir a autorresponsabilização. É vivenciar a vida adulta como adulto. Porque, às vezes, né, aqui Lúcio também traz, dentro de algumas abordagens, esses atos reflexos, de que você está na vida adulta, mas você se torna aí nos seus comportamentos adultos infantis. Aquela questão que a psicanálise às vezes traz como adolescência tardia, infância tardia. Você já está na fase adulta, mas com comportamentos, pensamentos, atitudes, como se infantil ainda fosse, né, se a gente estivesse na fase juvenil. Então, prestar atenção no estar, no ser, e assim, definitivamente não tem essa fórmula mágica, essa receita mágica para você ser esse plano de manifestação em perfeição que muitas vezes é propagado. Então, Lúcio tira essa carga pesada das nossas costas, mostrando que quanto mais você leva a consciência ao caminho, então só se faz o caminho caminhando. Então você vai estabelecendo ali os seus laços e compreendendo cada vez mais qual o propósito de você estar aqui nesse plano encarnatório. Com leveza, com paciência e com persistência. Muito profundo, né? Eu gosto muito de Lúcio porque ele é bem cirúrgico, ele vai em cima do nosso ponto, porque nós, quando procuramos o reencarne, e aqui ele fala da colônia de Alvorada, nós temos os gases adormecedores, mas nós sabemos, nós que estamos nessa caminhada evolutiva, nesse educandário, nós sabemos o que precisamos fazer, mas é muito mais fácil culpar nossos pais, nossos antepassados, mas nós já sabemos, inclusive quem já vem predisposto a ir para uma família adotiva, a ser abandonado, tudo isso já é uma trajetória que já foi delineada lá, como por exemplo aqui, ao nascer, Hermano já sabia que seria abandonado na maternidade, sem direito ao adeus daquela que possibilitou o condensamento celular para a formação de seu corpo. Hermano teve que utilizar a energia paterna e materna existente em si para superar mais um desafio nessa contratada experiência, ou seja, é um contrato que a gente assina. Então, essa contratada experiência todos nós assinamos e depois a gente não pode se vitimizar, porque faz parte da nossa evolução diante de karmas assumidos anteriormente, e a gente precisa estar pleno para saber o que a espiritualidade quer de nós, né? Profundo. Isso mesmo. E o que você falou, Fábio, tem a ver com a sintonização do que no plano aqui da matéria, né, trazendo o plano da matéria, e é o que nós chamamos de entrega legal. Quantas e quantas mulheres, eu recebo várias mensagens diariamente de pessoas que leram o livro e se libertaram porque realizaram inclusive a entrega legal, ou seja, declararam na maternidade que não levaria aquela criança. Então, a espiritualidade, ela está tão assim casada com o que a gente vai vivenciando aqui na matéria, porque no plano aqui da matéria tem a entrega legal e o abandono. Então, Lúcio, aqui na visão espiritual, ele diz que abrandemos os nossos pensamentos racionalizantes e julgadores daquela mulher que entregou a criança legalmente
para que fosse oportunizado para que efetivamente aquele ser chegasse à sua família kármica efetivamente, porque é como se aquela que pariu, ela tivesse uma trajetória tão brilhante de gerar aquela criança, de materializar aquela criança para outra pessoa ou outras pessoas, a depender da família que vai ser entregue àquela criança, justamente diante dos propósitos reais ali. E o quanto o plano kármico, ele ali então estava dividido entre aquela mulher que gerou, ou seja, que materializou o ser, e aquela entrega para aqueles pais de coração, aqueles pais por afetividade, que na realidade é ali sim, naquele núcleo familiar, que vai desenrolar toda uma trajetória e um percurso espiritual de propósito desses contratos. Então, esse livro, ele liberta bastante você que está ainda com um pensamento julgador, com um pensamento equivocado de que a mulher que deixa o filho em uma maternidade, que vai no fórum e entrega o filho, que mulher é essa? Somente uma mãe. Lúcio, pai Damião, ele fala, né? Eles falam coisas bem similares. Somente uma mãe consegue fazer isso, porque isso é um ato de muito amor, ou seja, ela reconheceu que ela não teria a oportunidade de cuidar suficientemente daquele filho por N oportunidades que a gente não justificativas, que a gente não tem a competência de julgá-la. E aí a espiritualidade traz, mas já existia um contrato. Aquele ser sabia que passaria por todo aquele plano de trajetória para chegar até aquela outra família. Então isso é libertador, definitivamente. A gente precisa refletir de uma maneira mais coesa e amorosa diante de tudo isso. Olha, esse livro é muito interessante. Ele falando aqui, e eu curioso para saber que Hermano foi levado a um abrigo para permanência indefinida, ainda sem nome terreno, sem qualquer identificação, e aos poucos os trâmites necessários foram cumpridos e Clarice, a adulta neutra, fez a primeira visita ao abrigo, já em processo de aproximação para início da adoção daquele bebê. O coração de Clarice estava parindo naquele instante, você falou isso. Então, eu fiquei agora bem arrepiado, né, com esse trecho que Lúcio traz, que é justamente isso. Certa feita, Fábio, eu estive com uma pessoa que ela estava num processo de adoção, entrou, né, com todos os protocolos formais. E aí a pergunta que ela dizia para mim, dentro da expectativa dela, da ansiedade, da concretização daquele processo de adoção, ela dizia assim, Tiago, como é que eu vou saber que aquela criança é o meu filho ou a minha filha? E eu dizia para ela, eu disse, você vai saber perfeitamente, porque um coração de mãe jamais se engana. Quando você estiver com seu filho nos seus braços, quando você for ali na casa lar e estiver com seu filho ou sua filha, você vai saber efetivamente que aquela criança é sua e vai ser uma ressonância automática. E assim foi. Assim que ela foi chamada, ela foi direcionada para uma criança, de mais ou menos, eu acho que tinha uns 2 anos, e então foi uma ressonância, uma simbiose imediata. Até eu fico brincando com elas, assim, agora tem dúvida ainda se essa criança é realmente seu filho, então prova justamente isso que você falou. É uma simbiose muito forte. Os laços da paternagem, da maternagem, precisam ser observados de uma maneira amplificada e não de uma maneira restrita. Inclusive com a separatividade das nomenclaturas. Esse é filho biológico, esse é filho adotivo, esse é filho. Ponto final. Porque para a espiritualidade, na visão espiritual, não existe esse protocolo de diferenciação e se nós estamos falando de unicidade, precisamos revisitar a nossa linguagem de separatividade. Então, o quanto é importante, e às vezes fica pesado para algumas famílias, e aí nós estamos falando da diversidade de famílias que existem, legalmente constituídas e reconhecidas, o quanto é pesado, às vezes, você carregar tudo isso de que aquele filho não é seu. Parece que o filho que foi veiculado pela adoção é meio filho. Mas não, é filho em sua totalidade, diante de todas as dinâmicas pela visão espiritual ali empreendida. Então, isso é libertador. Esse livro, ele é assim uma bússola apontadora para, eu acho que todo mundo que está encarnado no planeta Terra
deveria ler esse livro Eu Escolhi Nascer, porque ele transiciona, Fábio, desde os movimentos, né, que ele vai transicionando, os movimentos da concepção, antes dos acordos empreendidos antes da concepção. Inclusive, ele mostra as cápsulas, os gases adormecedores, os campos abortivos provocados, e essa temática é bem também polêmica, né, no plano material principalmente, né, falarmos de aborto, e aqui nós estamos falando o quê? Na visão espiritual, inclusive as batalhas que são empreendidas na colônia. Você falou da colônia de Alvorada, inicialmente, e essa colônia de Alvorada, ela está num plano etérico, próximo ao Brasil, que fica mais ou menos da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, até a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Então, essa faixa litorânea, mais ou menos, existe aí no plano astral, essa colônia de Alvorada. E é justamente essa colônia como se fosse um preparativo para aqueles seres que vão reencarnar, principalmente nos campos mais próximos, aqui, Brasil e países sul-américos e assim sucessivamente. O quanto é importante prestarmos atenção de toda essa simbiose que existe entre o plano celestial e o plano material. E olha, só para finalizar aqui, porque tem muitas passagens nesse livro, o nome do menino que Clarice colocou, depois o bebê, levou para sua residência e passou a chamá-lo de João Guilherme. E juntos seguiram como mãe e filho numa necessária história de aprendizado. Os seres em experiência humana que decidem parir pelo coração são criaturas que sonham ter a oportunidade de criar laços com o outro no fluxo de filiação, para que a diretriz do julgamento seja a primeira tarefa a ser superada. E você falou muito bem isso, a diretriz do julgamento. Então, ela sabe, essa mãe que vai adotar, que vai passar por diversas dificuldades, e a gente tem visto isso, né, no nosso dia a dia, como é difícil, mas o coração, ele pulsa, o coração, ele fala mais alto. Então, é isso, você seguir a bússola do seu coração e faça o que precisar ser feito, sem ligar para o que vão julgar, porque as pessoas vão julgar, mas você siga a sua essência e você vai ser feliz. Isso mesmo, porque às vezes existem traumas, né, que são levados para os planos terapêuticos, enfim. Porque eu fui criado pela minha avó, minha mãe me abandonou, né, viajou para São Paulo, né, saiu do Nordeste, foi para São Paulo e nunca mais voltou, e eu fui criado pela minha avó e assim sucessivamente. A sua avó, ela tinha no plano espiritual uma contratação para exercitar aquela maternagem, aquela paternagem, porque todos nós temos as estruturações da paternagem e maternagem, o masculino e o feminino, internalizados, e a gente vai aí colaborando para o florescer de tudo isso, esses dois campos energéticos. Então, quanto isso a gente vai se libertando e desses apontamentos tão aprisionadores. Quanto mais você aponta, porque você não sabe a história da sua mãe, você não sabe a história do seu pai muitas vezes, você não se debruçou para compreender quais foram os caminhos que eles percorreram até a sua chegada. E isso daí é muito importante, que olhemos e honremos os nossos ancestrais efetivamente, porque senão esses laços, esses nós que Lúcio ele aqui traz, essas batalhas, muitas vezes foram verdadeiras batalhas que ele traz, o mestre Miguel, que na minha concepção ele colocou ali um pouco o arcanjo Miguel ali protegendo na colônia de Alvorada quando foi invadida e as cápsulas, as incubadoras estavam sendo ali, estavam em perigo, né, de não ser concretizados em carnes daquelas almas que já estavam na preparação para descer para o plano terrestre. Então, assim, nós vencemos grandes batalhas, inclusive os nossos ancestrais também. E lembrando que, Fábio, nós somos também os nossos ancestrais. Então, quem acredita no plano espiritual, nessa concepção de reencarnação, do ciclo reencarnatório, sabe bem isso que eu estou falando. Nós, de alguma forma, preparamos o caminho para estarmos aqui, enquanto eu, Tiago, enquanto você, Fábio, e assim você que está nos ouvindo sucessivamente. Então, de alguma forma, nós também já fomos os nossos ancestrais. Então, desonrar a ancestralidade é se autodesonrar. Porque, de alguma forma, nós já estivemos em planos outros encarnatórios pretéritos e estivemos aí preparando todo um caminho por séculos e séculos. Afinal, uma concepção, estamos aqui há quase 15 milhões de anos. Então, assim, isso daí é... Já é tema para um outro episódio, mas veja que interessante. Eu agradeço muito o Lúcio, que a gente tem contato, né, com o Lúcio há cerca de 15 anos, e ele participou dessa colônia de Alvorada, foi experiência. E veja que interessante essa experiência dele aqui. Um casal vai receber mais rápido um espírito para completar o ciclo de aprendizado
e 2 irmãos já em tratamento. Um nasceu com paralisia cerebral e o outro nenhum médico conseguiu identificar o porquê do déficit de compreensão e de articulação das palavras. Aí ele fala: e qual será a tarefa desse terceiro filho? Ele seguirá com falta de oxigenação constante no cérebro que provocará nele convulsões diárias. Os dois já sabiam que teriam filhos com essas dificuldades. Veja aqui a Profundo passagem. isso. E ele diz assim, depois Lúcio nos coloca: saudável é um conceito que nasce do desejo para que o encarnado siga sua jornada sem depender do outro. Entretanto, em alguns casos, o conceito de saudável está em compartilhar a permanência do encarne com os genitores ou responsáveis por guiar a existência do facho volátil experimental na Terra. Veja que profundo. Isso mesmo. E assim, é válido colocarmos que todos nós temos necessidades específicas. Então, todos nós temos necessidades específicas, esse conceito de saudável, normalidade. Então, estamos num plano da naturalidade. E aqui, quando ele coloca, né, que a pessoa que nasceu com paralisia cerebral, outras pessoas, o outro que não conseguia identificar a situação específica da existência aqui na matéria, e ali todos nós estamos em aprendizados. Certa feita nós visitamos, não sei se você lembra, Fábio, as casas André Luiz, né, em Guarulhos, se eu não estou enganado. Foi em Guarulhos. E ali eu achei interessantíssimo, diante da dinâmica da nossa visita, muito rica, né, de percepções, de aprendizados. E ali a gente teve a certeza que cada pessoa está no seu aprendizado. E o quanto isso a gente vai desapegando daquela concepção de que, ai meu Deus, por que nasceu assim, por que está desse jeito, por que tem essa dificuldade, por que não tem aquela outra. Hein? Simplesmente estar. Estar naquele plano de aprendizado para justamente ter ali o desenrolar da história que de forma pretérica já sabia, né, de forma pretérita, já sabia o que iria acontecer, que o espírito ficaria ali naquele corpo, dentro daquela estruturação possível para purgar e transformar o karma em dharma, em ressignificar o karma em dharma. Então, isso daí é um ato de resignação muito grande. Então, ao olharmos quem quer que seja, precisamos ter essa honraria muito amorosa, porque estar encarnado é um ato de muita coragem. Olha, já estamos passando para o último diálogo do nosso episódio de hoje. Esse livro é muito profundo. Gente, cada vez que eu abro, é um aprendizado. Seriam vários episódios mas só veja para esse esse, livro. porque as pessoas dizem, quem é Lúcio? É o Lúcio de Zíbia, é o Lúcio de Sandra Carneiro, de André Ruiz. Existem vários escritores, assim como Tiago Avelino, que escreve com Lúcio, e ele no capítulo 9, ele diz assim: certo e errado são conceitos que aprendi nas primeiras aulas do Departamento Educativo Lúcius. Ou seja, o Departamento Educativo Lúcius. São vários mentores que assinam como Lúcius. Isso. Adquirir habilidade em ponderar com atenção, principalmente quando as referências e pontos de vista para a construção dos conceitos são vagos. E último trechinho que vamos debater. Você sonha constituir uma família com base em quê? Para corrigir seus erros diante de carências em relação aos seus familiares? Como saber exatamente qual o melhor momento para se habilitar à filiação genética? Porque você pode resistir a ampliar a distribuição da maternidade e da paternidade a todos que o circundam. Isso mesmo. Então, assim, essa temática é também um campo que Lúcio traz a uma reflexão e o quanto é importante simplesmente observarmos esse desenrolar natural. E aí ele traz assim, para que efetivamente? Às vezes assim, meu sonho é ser pai, meu sonho é ser mãe. E aí assim, o quanto é importante você silenciar um pouco a sua mente, observar o fluxo aí da sua trajetória espiritual no plano encarnatório, para esse desenrolar natural e não para suprir carências, nem algumas pessoas às vezes que falam assim, eu quero ter um filho porque quem vai cuidar de mim quando eu estiver na fase do envelhecimento? Então, assim, isso daí é abominável, né, gente? Então, você está criando ali um ser para ser seu enfermeiro e, assim, sem propósito algum. E quando o plano encarnatório é um plano muito sério. Então, assim, eu convido a você que está me ouvindo, está aqui, né, acompanhando com o Fábio, essa trajetória, essa jornada, né, de hoje, para que você se dê ao direito, se permita
a vivenciar essa trajetória. O livro Eu Escolhi Nascer, do Espírito Lúcio, né, em parceria comigo, com Tiago Avelino, pela editora Planeta, selo Academia, faz com que você reflita sobre vários pontos. Então, é um trajeto que você vai visitando vários recortes dentro dessa temática. Às vezes algumas pessoas mandaram mensagem para mim, Tiago, eu achava que ia falar só do ato da reencarnação. Mas só o ato da reencarnação, a gente precisa verificar que não é um ponto fixo, paralisado, é um plano muito amplo. Então, o livro, ele traz uma amplitude de uma forma também resumida e didática. Algumas pessoas falam assim, mas não entendi direito. Volte, leia e sinta a leitura não só com o seu racional. Permita desconstruir o seu plano racional e observar a visão espiritual que está sendo dada. Exatamente. Esse livro está à venda em todo o Brasil, nas livrarias, é uma parceria com a editora Planeta e também na nossa loja, www.loja.aguasdearuanda.org.br. Comprando qualquer produto na nossa loja, você vai ajudar nossos projetos sociais. E quer saber mais? Entra também nos nossos projetos sociais no Instagram, Águas de Aruanda Projetos. E eu vou finalizar aqui com uma mensagem, não tem como não ler isso aqui. Se você se apega aos espinhos, corre o risco de esquecer de observar as flores. Se você somente olha para as flores, corre o risco de se machucar com os espinhos da vida. Encontrar o caminho que lhe proporcione o equilíbrio dentro do labirinto da experiência encarnada é o salto para entrar em contato com a sua essência. Quanto mais reclamar, mais espinhos observará em seu percurso. Quanto mais se afastar do equilíbrio entre o divino e a matéria, mais flores enxergará, esquecendo-se do contraponto de estar na Terra. Assim seja. Então, acompanhe aqui os próximos episódios aqui do Águas de Aruanda. E até o próximo, né, Fábio? Isso, com muita leveza, com muita espiritualidade, com muita informação. Gratidão e até o nosso próximo episódio. Até o próximo.